quinta aula do curso de Administração Informática. Hoje a gente vai falar de alguns conceitos assim, bem por cima de marketing. Então, só para ter alguma ideia, vocês conhecerem algumas palavras-chave associadas aos conceitos de marketing que a gente usa no dia a dia de uma administração de uma empresa. Tá? Então, os tópicos da aula de hoje, né, estão aqui, né, vocês podem ver. A gente começa falando do conceito do que é marketing. Muitas vezes, quando a gente escuta marketing, ouve a palavra marketing, a gente imagina que marketing é igual a propaganda. Né? Marketing é aquilo que a gente vê na televisão. Mas, na verdade, marketing é uma disciplina muito mais complexa e muito mais completa do que isso. Tá? Então, uma dica, uma bitolinha aí que é muito usada nos cursos, por exemplo, no MBA que eu fiz, né? Mas que é geral no mercado, é entender que marketing são os 4 P's. Né? Então, e aí você lembra desses 4 P's, você lembra tudo que está associado ao marketing. O primeiro P é de produto. Então, a área de marketing na empresa ela tem que estar preocupada em pensar que produtos ela vai oferecer e conceber os produtos, né? E imaginar qual produto está associado ao que a empresa quer ser. Então, a gente já falou lá do planejamento estratégico. No planejamento estratégico, a gente fala da nossa visão. Se a nossa visão é ser reconhecida como uma empresa que produz grandes produtos, né, com excelente qualidade acima da média do mercado, o marketing aqui no 4P sempre tem que colocar no primeiro P do produto, sempre tem que pensar como eu faço um produto que nos leve a esta imagem, né, que seja reconhecido como um produto acima da qualidade do mercado. Tá? Então, todo trabalho de marketing está associado ao planejamento estratégico. Todo trabalho de marketing está associado ao que a empresa quer ser, a visão que ela quer chegar. Tá? Então, a gente vai olhar para aquele trabalho de planejamento estratégico e agora conceber os 4 P's. Primeiro P, produto. Então pense, se a sua empresa é uma empresa de commodity, tem que pensar que produto eu consigo oferecer ao mercado que seja competitivo, que tenha um preço interessante, né, que seja um produto que as pessoas têm disponibilidade de consumir. Se a sua empresa é uma empresa mais focada em specialties, ela tem que pensar o que eu posso oferecer de diferente no mercado, o que o nosso produto tem que os outros não têm. O que a nossa marca vende? Então, quando você compra uma certa marca, essa marca te traz algum conceito. Uma certa marca esportiva te traz uma ideia de ser algo dinâmico. Uma grande indústria te traz a imagem de ser algo sério, responsável. Então, pense com base em tudo que a gente já fez aqui para trás, como deve ser o produto da nossa empresa. Dentro ainda dos 4P, o segundo P é produto, preço. Tá? Então, o que o marketing também vai pensar por quanto eu vendo. Tá? Então, é muito importante você ter o cuidado de definir o preço certo para transmitir a informação que você quer que transmita. Muitas vezes, você fala, eu vou cobrar um preço baixo para ganhar cliente, pode ser contraproducente. Se a sua empresa está focada em clientes diferenciados, em um produto de alto nível e ser reconhecida como uma coisa diferenciada, né? Você colocar o preço no limite da concorrência vai de alguma forma passar a informação para o cliente que seu produto é igual à concorrência. Tá? Então, o preço transmite informação. O preço também faz parte do conceito. Tá? Então, tem que se pensar muito bem qual é o preço que você quer oferecer para que faça sentido dentro do conceito de marketing que você quer oferecer. Tá? O terceiro conceito é o praça. Praça é um termo que então, hoje caiu um pouco em desuso, né, mas era muito usado. Por exemplo, né, o taxista, que muita gente chama até hoje de carro de praça, né, ou o comércio fala qual é a praça onde você vende. Então o conceito vem justamente daí. Em que região, em que mercado você vai oferecer o seu produto. Tá? Então, hoje, quando a gente está falando aqui na área de informática, a praça pode ser uma coisa um pouquinho, né, diferente desse conceito. Não? Então, a minha praça, né, é vender para o público brasileiro no Facebook. Isso é uma praça. Né? Ou a minha praça é vender para o público mundial via, né, um play aí da vida, né, debaixo de downloads. Então, a praça pode ser algo diferente do conceito antigo, mas tem a ver com em que lugar eu ofereço o meu produto, né? Qual é o público que eu quero chegar
no meu produto. No marketing clássico, era muito importante pensar, se você vai, por exemplo, criar uma loja que vende perfumaria, né, especializada, né? A praça, o local onde você vai colocar essa loja também transmite uma informação. Eu só vou colocar em shoppings, eu vou colocar no centro da cidade, eu vou colocar só em bairros, né, diferentes, por algum tipo de diferença. Isso traz um conceito. Então, a praça também é uma informação importante que também é discutida pelo pessoal de marketing. Né? E o último, aí sim entra o que a gente normalmente está acostumado a ver marketing, promoção. Como é que eu divulgo o meu produto? Né? Então, que tipo de propaganda eu faço, né? Que tipo de marketing eu faço? Na área de informática é muito importante hoje em dia, né? Que tipo de ação nas redes sociais eu vou fazer para vender, que tipo de incentivo em buscadores eu vou fazer para que a nossa página seja mais vista, enfim. Né? Tudo que tem a ver com tornar o nosso produto mais conhecido, a nossa empresa mais visível, né? E mais desejada pelo cliente. Tá? Então lembrem, marketing envolve os 4 P's. Não é só propaganda, não é só o produto, mas sim é pensar qual é o produto que é interessante para o nosso planejamento estratégico, qual é o preço que transmite a informação que a gente quer transmitir, né? Qual é a praça, o lugar que eu vou oferecer esse produto e como eu divulgo ele, a promoção. Sabendo, definindo os 4 P's, ou para definir os 4 P's, muitas vezes a gente recorre a algumas ferramentas. A gente vai falar muito rapidamente aqui sobre 3 ferramentas muito interessantes, né, e que são usadas bastante quando a gente faz trabalhos de marketing. A primeira é a análise Kano. Tá? A análise Kano diz o seguinte: existe, né, ali 2 eixos. O eixo horizontal, né, tem a ver com ter ou não ter alguma coisa, e o vertical tem a ver com a satisfação do cliente. Tá? Então, existem 3 tipos de produtos, de coisas que a gente oferece, na verdade de características de produto diferentes. Existe aquela característica que é básica. Né? Então, por exemplo, quando você compra um carro, se o carro frear na hora que o semáforo ficar vermelho, você apertar o freio e frear, isso vai te fazer ficar satisfeito com o carro? É claro que não. Né? Isso é o básico que um carro tem que ter. Né? Ou se quando chover, não chover dentro do carro, você vai ficar satisfeito com o carro? Fala, não, adoro o meu carro porque não chove dentro. É claro que não. Essas são as características que a gente chama de características obrigatórias, características em inglês must be. Tá? Essas características são aquelas que estão naquela curva por baixo. Né? Então são características que o cliente jamais vai pedir para você, não, eu quero um carro que freie. Claro que ele não vai falar sobre isso. Né? Mas são características que, se não tiverem, né, no produto que você está oferecendo, vai gerar uma satisfação tremenda. Então, muito cuidado, né? Porque o cliente não fala de alguma coisa, né, que aquilo não é importante ter. Tem certas coisas que para o cliente é tão óbvio que tem que ter, né, que ele nem vai falar. Mas se não tiver, vai gerar uma insatisfação muito grande. A segunda classe de características são as características ali, né, que ficam numa diagonal. São características que são proporcionais. Então não é ter ou não ter. Mas, por exemplo, o preço está ali. Um pouquinho mais caro, um pouquinho mais insatisfação você gera. Um pouquinho mais barato, um pouquinho mais satisfação você gera. Então, proporcionalmente, quanto mais distante é o preço do centro, mais satisfeito ou insatisfeito o seu cliente está. Tá? O desempenho do seu sistema. Seu sistema tem uma resposta um pouco mais rápida do que esperado, vai gerar um pouco mais de satisfação. Se o sistema for um pouquinho mais lento do que esperado, vai ter um pouco mais de insatisfação. Se o sistema é um pouquinho mais configurável do que se esperava, um pouco mais satisfeito. Um pouquinho menos, um pouco menos satisfeito. Tá? Então são características proporcionais. E a terceira nível de tipo de característica é o que está nessa curva aqui assim, né? Que são características que o cliente não espera. Tá? Então, por exemplo, né, se você comprar aquele carro que eu falei para vocês, né, e na hora que você for retirar o carro, o vendedor fala, olha, de graça a gente está dando teto solar, direção elétrica, câmbio automático, né,
e um conjunto grande de opcionais. Tudo de graça. Se você não tivesse recebido isso, você não ficaria insatisfeito, porque você não esperava receber aquilo. Então, não ter não gera insatisfação. Mas ter deixa você bem satisfeito. Né? É uma questão de encantar o cliente, oferecer algo a mais, né, do que ele espera. Né? Essa é o que é a característica que em inglês é conhecido como delighter, né, que deixa o cliente muito satisfeito. Tá? Agora, se você está pensando em uma mudança no seu produto ou em oferecer um produto que tem uma características diferentes do que você tem hoje, né, qual é, dessas 3 grupos, a característica que você precisa incluir no seu produto? A característica primeira que todo mundo tem que ter é o must be. Não adianta o seu carro ter, né, você vender um carro com teto solar se ele não freia. Né? Não adianta você vender um carro com teto solar com preço baixo se ele não freia. Tá? Então é essa a característica. Um exemplo que eu sempre dou, né, é de telefonia. As nossas empresas, geralmente aqui no Brasil, as empresas de telefonia, não entendem desse negócio. Né, porque elas oferecem pacotes fantásticos, com um bocado de coisa gratuita, com troca de aparelho, né? Só que só não tem uma coisa, né? Só não tem cobertura no lugar onde você usa. Tá? Então, não adianta oferecer todas as coisas se não tem cobertura. Cobertura é must be. Né? Se não tiver cobertura, não adianta baixar o preço do pacote, que seria ali de uma dimensão, um diagonal, né? E nem muito menos dar celular de graça a cada X tempo que você usa. Tá? Você precisa de celular que pegue onde você mora, onde você trabalha. Né? Que tenha sinal. Então, primeiro, must be. Depois, delighter. Lembre sempre disso. Tá? E a análise Kahneman é muito interessante na hora que a gente vai pensar, né, nos produtos que a gente quer oferecer, ou nas características dos produtos que a gente vai oferecer. Classifique essas características com uma análise Kahneman e dê prioridade para os must be. Tá? Bom, uma segunda análise que é muito conhecida no mundo inteiro, tá? É de uma grande consultoria, a BCG, né? E ela criou essa matriz que nos ajuda a identificar que tipo de produtos a gente oferece. Tá? Então, vocês podem ver, são 4 quadrantes. Lá em cima, a gente tem com relação à participação que a nossa empresa tem no mercado e, né, na vertical nós temos o quanto que esse mercado está crescendo. E a gente pode classificar os nossos produtos aí nessa matriz, né, de acordo com o quanto eles ocupam espaço no mercado. Essa é uma coisa que realmente pode não ser 100% útil dependendo da empresa que você é de TI. Então, se você é uma empresa pequena ou média de TI que presta serviços, por exemplo, dificilmente você vai conseguir colocar seus produtos aqui. Isso faz muito mais sentido para uma empresa que tem uma participação muito significativa no mercado. Tá? Porque a gente está avaliando a participação dela no mercado em relação ao mercado como um todo. Tá? Então, se nós olharmos aqui a matriz BCG, aqui embaixo, né, a gente tem a linha de produtos que tem, o mercado já está estável, o mercado não está crescendo mais. Né? Então, o que temos aqui? Aqueles onde o mercado está estável e a sua participação é pequena, e o mercado está estável e a sua participação é grande. Tá? Quando o mercado está estável, né, ou até caindo, e a sua participação está pequena, é o que a gente chama de produto abacaxi. Né? Ou seja, você tem um produto que você não consegue concorrer, né, porque a sua participação em relação aos concorrentes é baixa, né, e o mercado que está encolhendo. A chance de ganhar algum dinheiro com isso é quase nula. Né? O esforço que você tem que fazer para manter esse produto provavelmente não vai compensar fabricá-lo. Né? Então pense direitinho. Né? Tem algo que você oferece que você não tem poder para concorrer, né, com seus concorrentes, e, ao mesmo tempo, é um mercado que está caindo. É bom pensar se não vale a pena desistir desse produto. Tá? Porque não faz sentido. Você não vai ganhar dinheiro com esse produto. A chance é cada dia mais esse mercado cair. Tá? Por outro lado, se você tem um produto que tem uma participação boa no mercado, mesmo que o mercado seja estável ou caindo, pode ser interessante porque é um ganho mais ou menos garantido. Tá? Como é um mercado estável, dificilmente vão entrar novos concorrentes aqui para querer ganhar esse mercado. Né? Os concorrentes normalmente olham para os mercados que estão crescendo. Então só estão os que já estão. Como a sua participação é grande, você tem um poder nesse mercado, você tem um controle desse mercado. Então,
é um negócio que eu chamo de vaca leiteira, por quê? Porque pode ser o sustento da sua empresa. Não é aquilo que brilha o teu olho. Pode ser que, né, você já está vendo que em algum momento você vai deixar de fazer isso. Mas hoje dá dinheiro. Hoje sustenta a sua empresa. Então vale a pena cuidar disso. Tá? Já na parte de cima da matriz PCG, a gente tem aqueles produtos, né, que estão no mercado que está em ascensão. E aí nós temos duas situações. O mercado está crescendo, o mercado é promissor e eu não tenho uma participação relevante. Né? E o mercado está crescendo e eu já tenho uma participação relevante. Né? Esse que não tem a participação relevante é um que vale a pena, né, você analisar com cuidado para ver, eu consigo ocupar espaço nesse mercado? Tá? Então, que tipo de estratégia de marketing eu vou fazer para fazer meu produto começar a ter um espaço no mercado? Eu tenho que tentar isso de alguma forma. E já o que é estrela é um produto que eu preciso mantê-lo na crista da onda. Né? Então, por exemplo, se você tem verba para fazer marketing para um único produto da sua empresa, faça o estrela. Né? Porque ele é um mercado que você já tem poder, é um mercado onde você já tem um espaço relevante e o mercado está crescendo. Né? Então, a chance de ganhar dinheiro com mais certeza aí é no estrela. Né? Se for para escolher, foque nele. Né? Então, essa análise é muito interessante justamente para isso, né? Para saber onde eu foco o marketing, que produtos que talvez não vale a pena mais continuar, né? Que produtos que vale a gente investir para tentar tornar ele um líder de mercado. Tá? Tudo isso está aí na matriz BCG. E o último ferramenta que eu quero falar para vocês hoje são as forças de Porter. Tá? Porter é um grande autor na área de marketing e ele nos ajuda a pensar, né, como que é a nossa empresa em relação aos concorrentes, né, na área de marketing. Tá? Então, como que é este mercado? Né? Então, você tem aqui, né, a nossa empresa e as outras, para a gente entender como ela está, né, e como ela pode ser afetada. Primeiro, ali no centro, vocês veem rivalidade entre concorrentes. Então, eu tenho que analisar se esse mercado é um mercado com muita rivalidade ou um mercado de acordos. Né? Então, a gente sabe que em certos mercados, né, são poucas empresas e essas empresas tendem a não agredir demais uma a outra para que todo mundo tenha uma lucratividade saudável. Né? Isso legalmente não deveria acontecer. Tá? Mas a gente sabe que de um fato, de um jeito ou de outro, acaba acontecendo. Né? Então, quando são pequenos oligopólios, né, a tendência é que cada um se acomode ali no espaço, né? E eu não preciso muito me preocupar em ser mais eficiente do que eu sou hoje, porque está tudo meio divididinho entre todo mundo. Tá? Agora, em outros mercados, a guerra é franca, aberta e dura. Né? Então, nesses mercados, eu preciso saber reagir, eu preciso saber acompanhar a concorrência rapidamente, né, e tentar tirar o mercado dela, porque ela vai tentar tirar o meu mercado. Em que mercado a sua empresa está? De que jeito você age? Tá? Então, na área de TI, nós podemos falar, por exemplo, uma pequena empresa que faz desenvolvimento de software local, ela está no mercado de grande concorrência. Né? Porque todo aluno de um curso técnico, de um curso superior, que ainda não arranjou emprego, entra para concorrer nesse mercado. Então a concorrência é grande. Já quando a gente fala de uma consultoria para uma multinacional, a multinacional não vai contratar qualquer um. Você já deve ter pensado em 2 ou 3 empresas que seriam as que concorrem. Tá? Elas não vão jogar o preço para baixo para derrubar a outra, porque elas já têm uma lucratividade interessante dividindo o mercado entre elas. Tá? Então isso nos ajuda a fazer, se você sabe que tipo de mercado você está, né, te ajuda a fazer planos em relação a como se comportar e, né, crescer no mercado que você pertence. Bom, e como é que eu sei outras características desse mercado? Né? Então, aqui à esquerda vocês podem ver a ameaça de novos entrantes. O quanto eu tenho que analisar, tem gente nova entrando no nosso mercado? Tem gente que está querendo ocupar o nosso espaço? O quanto que isso é possível? Em alguns mercados, isso é muito fácil. Por exemplo, que eu falei, né? Desenvolvimento de software local pequeno. Né? Basta o cara ter algum conhecimento de informática, um computador na mão, né? E ele sai oferecendo. Então é muito fácil de entrar novos concorrentes nesse mercado.
De novo, né? Não é fácil de entrar um concorrente e dar uma consultoria de multinacional, né? Em soluções de TI. Não é fácil entrar um concorrente para oferecer um ERP para uma grande multinacional. A gente sabe aí, tem 3, 4 ERPs globais, né, que podem usar em grandes empresas, que são conhecidos, reconhecidos. Né? Não existe uma centena, existem centenas de ERPs locais. Em cada cidade do Brasil tem lá 1 ou 2 empresas de TI, no mínimo, que fazem ERPs, mas são pequenos ERPs para pequenas empresas. Nesse mercado tem muita chance de entrar concorrente. Né? No mercado maior é mais difícil. Quando a gente faz essa análise para indústrias, por exemplo, às vezes a questão de entrar um concorrente tem a ver com quanto capital ele precisa ter para investir, para criar uma indústria que faz aquele produto. Né? Empresas que exijam um capital muito grande, dificilmente vão ter um concorrente aparecendo de uma hora para outra. Né? Digamos que o Brasil hoje liberasse completamente a área de petróleo. Né? Não vai aparecer uma concorrente para refinaria para a Petrobras em 5 anos. Talvez em 10 anos não apareça. Né? Porque investimento em refinaria é um investimento monstruoso, que não se faz de uma hora para outra. Né? E ninguém vai fazer isso sem ter certeza absoluta que tem mercado, que tem demanda, que vai ganhar dinheiro. Tá? Então, há mercados onde os concorrentes entram com mais facilidade, há mercados onde concorrentes de outras áreas entram, e isso às vezes pode ser um problema, né? Quando um concorrente grande entra no mercado que de empresas menores, né? Às vezes isso aí faz um estrago grande, isso precisa ser monitorado. Né? Mas há mercados onde entrar um concorrente é muito difícil. Bom, se a gente vier do lado direito aqui, tem produtos substitutivos. Né? Então, o que você faz hoje, será que ainda vai ser útil daqui a 5 anos? O mundo está numa revolução tecnológica sem fim, é cada dia mais acelerada. Né? Então, há 10 anos atrás, a maior empresa de telefonia era quem? Aliás, há menos dele, acho que há 5 anos atrás, ainda deveria ser, né, a Nokia. A Nokia não existe. Né? Então o aparelho, o produto que ela vendia, ela era a melhor, ela tinha um produto de qualidade, com custo baixo, uma marca extremamente confiável, mas entrou um concorrente aqui. Né? Um produto diferente, né, que ela não atentou e o produto ocupou espaço. O case mais famoso nesse caso, né, é o case da Kodak, que foi lá nos laboratórios da Kodak que se inventou máquinas digitais, mas eles não deram bola para aquela invenção, porque aquilo ali ia acabar com um grande mercado deles, que era vender filme. Né? Pois é, a Kodak inventou a máquina digital, não deu bola, não investiu nesse mercado, e né, em alguns anos, né, o mercado engoliu a Kodak faliu. Então não é só o seu concorrente que é uma grande ameaça para você, às vezes é a vinda de produtos completamente diferentes. Câmera fotográfica, né, até alguns poucos anos atrás, era um negócio muito interessante, né? A Sony ganhava fortuna fazendo câmera fotográfica. De repente celulares, smartphones acabaram com esse mercado. Então, você como um bom analista de estrategista de marketing, tem que olhar se tem novos produtos diferentes que estão vindo para ocupar o nosso espaço. Então, no software que você está vendendo, talvez não exista um concorrente para o tipo de software que você está vendendo, mas talvez tenham começar a vender softwares que fazem o teu software ser inútil, né? Não agregar muita coisa. Então, não adianta só olhar para os seus concorrentes, olhe para o que está aparecendo de novo. O novo pode fazer uma diferença enorme, né, num certo mercado. Vamos para cima agora. Né? Quanto que eu tenho de poder de barganha com os seus fornecedores? Então, você quer ter uma lucratividade maior, você tem força para pedir desconto para o seu fornecedor? Né? O quanto você tem capacidade de negociação? Se você é aquela empresinha que acabou de ser fundada por estudantes para desenvolver software, né, você não vai ter como chegar na Microsoft e falar, me dá um desconto de 50% porque eu sou um grande cliente. Claro que não. Né? Então a sua força frente aos seus fornecedores é quase zero. Agora, se você é uma grande multinacional, né, chegando numa empresa e falar, eu quero um espaço em nuvem para armazenamento, você tem poder de chegar para ela e pedir descontos. Né? Então, quanto você tem de poder para negociar com o seu cliente? Às vezes não só questão de preço, às vezes até com o seu fornecedor. Não só de preço, às vezes tipo de produto, etc. Isso tem que ser avaliado, tá? Inclusive na questão de concorrência. Você bolou um produto novo, você quer colocar no mercado, você vai comprar matéria-prima, né? Dá para confiar que esse seu fornecedor não vai passar a sua receita para o concorrente?
né? Atente para isso, né? O quanto que você consegue, né? A gente já falou aqui de contratos, talvez fazer um NDA, né? Um NDA, né? Mas o quanto você consegue se proteger, né? Com relação ao seu fornecedor. O quanto você consegue garantir que o seu fornecedor vai te fornecer as coisas que você precisa, na hora que você precisa, para não deixar de atender o seu cliente. Tudo isso tem que ser analisado, né? Por outro lado, né, espelhado a isso aqui embaixo, o quanto você tem de poder de barganha com os seus clientes, né? Imagine um lado oposto. Se o seu cliente é uma gigante, né, e você é uma empresa pequena, né, você não tem muita possibilidade de ter grande lucratividade, porque eles vão te apertar. E você não tem como negociar com eles de uma forma de igual para igual, né? Você quer aquele cliente. Muitas vezes, por exemplo, em caso de startup, né, você vende com prejuízo ou até de graça. Porque você quer o quê? Você quer o case. Você quer colocar no seu site que você vende para a empresa X. Né? E você tem pouco poder em relação àquela empresa. Porque ela só vai usar se você dá de graça. Né? Você não tem poder de negociação algo além disso. O quanto você tem de poder com o seu cliente. Então você precisa olhar essas 5 forças na hora que você está pensando na sua empresa, na sua estratégia de marketing. Né? Então, seus concorrentes são muito agressivos, seu fornecedor é muito agressivo, o seu cliente é muito agressivo. Se essas 3 coisas são verdade, né, você já está em maus lençóis. Né? Se ainda tem produtos entrando no mercado, né, que são concorrentes e é fácil de entrar outros concorrentes no mercado, gente, não é um negócio bom. Procura outro produto. Chama o pessoal de marketing e pensa outra coisa. Tá? Então, é para isso que serve essa análise. Né? Esse mercado é um mercado que nos dá conforto, que nos dá segurança, ou é um mercado com muito risco, muito instável, né? Muito cheio de variável? Se tudo isso aqui é negativo para você, talvez seja um caso de repensar o seu mercado, repensar o seu produto. Tá? Para que você escolha algo para vender, né? Talvez começar a mudar os produtos que você oferece dentro da sua empresa, né? Para tal forma fugir um pouco dessa concorrência toda. Né? Ah, você vende ERP. Nossa, mas todo mundo vende ERP, tá? Dá para a gente segmentar no mercado que os outros concorrentes não tenham? Algum know-how que só você tem, em algum tipo de empresa que só você conhece? Pronto, eu diminuo um pouco essas forças e me dou um pouco mais de conforto. Bom, então vamos fazer uma recapitulação final, né? Vamos voltar aqui para o slide inicial. Né? Falando de marketing, lembre, o marketing se preocupa com 4 P's. Qual é o produto que você vende, qual é o preço que você vai cobrar, em que praça você vai vender e como você vai divulgar, qual é a promoção que você vai fazer para ele ser conhecido. Né? Além de fazer isso daqui, como eu faço isso daqui, existem 3 ferramentas que a gente viu hoje, mas existem muito mais. Tudo sempre olhando para o planejamento estratégico, para a missão, a sua visão, onde você quer chegar, as metas, né, os KPIs deste ano. Bom, então quais são as ferramentas que a gente viu? A gente viu a análise Canvas para verificar qual característica é mais importante, né, para se oferecer num certo produto ou serviço. A gente viu as forças de Porter, né, para nós identificarmos, né, como é o mercado, né, o quanto é competitivo, o quanto a competição é dura, né, o quanto que os concorrentes, os fornecedores, os clientes, né, são difíceis de negociar, para saber como é que esse mercado é bom ou ruim para trabalhar. Né? E a gente viu a matriz BCG, né, que serve para caracterizar os produtos que a gente vende em relação ao mercado e saber estrategicamente o que eu faço com cada um. Tá? Então, obrigado, né? Até a próxima aula. Tchau, tchau.